Prefeitos do Nordeste entram em greve por queda em repasse de fundos dos municípios. Ato contará com 350 municípios da Bahia, 217 do Maranhão e 1 do Ceará. Deixa eu só lembrar, dos 350 municípios do Rui Costa, 217 municípios do Flávio Dino e 168, assim ó, não vou jogar no Camilo e tal, mas dá pra jogar. Lula ligou hoje pro Rui Costa e pro Flávio Dino. Bahia você vai construindo aqui de uma maneira que a gente vai... Vocês estão não, entregando. e é problema de falta de grana. É falta de grana. E vocês acham que o Lula tá... Tipo, ah, meu Deus, como eu resolvo ele? Por que vocês não resolveram isso pra mim? Isso aqui, ele tá falando pro Rui Costa e pro Flávio Dino assim. Tire esta bucha do meu colo. Vocês tinham que resolver isso. Vocês teriam que ter resolvido isso. Até porque o PT, na Frente Nacional dos Municípios, botou o Edinho, que é o prefeito de Araraquara, ligado ao Rubens Ometo, muito ligado ao Rubens Ometo, e filnou a mim, não vou fazer gestos que possa ser processado, mas muito ligado ao Rubens Ometo, o Edinho, para ser o presidente da Frente Nacional dos Municípios. E hoje certos municípios são beneficiados em detrimento de outros, conforme a parceria que eles têm com o governo federal. Basta falar com o presidente da Frente dos Municípios, que é um petista, e muito petista, tá? Que eu quero dizer com isso? Isto aqui é um problema direto na base e é sintomático de um drama que eu já citei outras vezes. Veja, são 350 municípios que não tem como pagar as contas na Bahia. Vamos aproveitar que a gente tá com o operador baiano, estamos falando da Bahia, tá? Qual a situação dos municípios da Bahia? Eles mesmos falam, eles praticamente não têm arrecadação normal. Não. Porque são municípios que não têm atividade econômica. Eu morava em um município que não é um município pequeno, que é um município que tem ali suas 50 mil pessoas, que é Dias Dávila. Teve uma vez que um amigo meu foi roubado, a gente tava na praça, a gente foi roubado, a gente andou, foi até tinha uma viatura parada. Moço, fomos roubados, vamos atrás do cara? Não posso, não tem gasolina. Tipo, a gente tá aqui parado esperando o cara chegar, porque a viatura não tinha gasolina pra abastecer. Dias Dávila, na Bahia. Sim. A situação, galera, é a seguinte... São municípios que não têm atividade econômica privada real. É verdade. Quando eu falo essas coisas, eu já falei tanto isso pra vocês. O Nordeste tem um problema, que é uma hiperdependência do orçamento federal. Como é que funcionam esses pequenos municípios no Nordeste? Via de regra, repasse federal que vai para a administração pública contrata pessoas e boa parte das famílias vivem ou de aposentadoria da avó, que o avô também é aposentado, vem uma graninha, aí é uma filha que tem um Bolsa Família, outro que não sei o quê, e um que tem um bico aqui e ali. Tem pequenos bicos, pequenos comércios, mas geração de receita volumosa não tem. Se não tem geração de receita, como é que você vai ter dinheiro indo para o fundo estadual, que compartilha com os municípios ICMS, ou dinheiro na forma de ISS e outros impostos municipais? Não tem. E aí os prefeitos ficam com o pires na mão, indo chorar pro governo federal. Só que tem um problema, não adianta eles chorar, porque aí eles querem o quê? Eles querem um quinhão a mais do fundo, tem um fundo aí qual é o nome? Tem que pegar o fundo que vai pros municípios, tá? O FPM, tá? Que é o movimento foi denominado como sem FPM não dá, as prefeituras vão parar, e recebe apoio da Confederação Nacional dos Municípios, que atestou uma redução do fundo de participação dos municípios no imposto de circulação de mercadorias e serviços, e também atrasos e entregas de emendas parlamentares. Ou seja, os caras querem viver, basicamente, de um fundo. Segunda coisa que não pode esquecer, tá? Esse fundo dos municípios, ele recebe um dinheiro que vem do ICMS, que o ICMS ele é basicamente proporcional à atividade econômica que você tem nos estados. Pra vocês entenderem, o ICMS ele é um imposto estadual que ele vai sobre circulação de mercadoria e serviço. Então, quanto mais mercadoria e serviço rodar, quanto mais nota for emitida e paga, mais ICMS o estado tem. Os estados costumam ter um quinhão que eles vão dividindo e mandam uma parcela deste valor do ICMS para o município, especialmente para municípios que foram gerando essa renda. Portanto, se o município não gera renda, não tem atividade econômica, o que acontece? Não vai grana. No geral, diminuir o quinhão que vai do ICMS para isso. E aí os municípios ficaram ainda mais dependentes. Só que eu volto a falar que é um problema que os municípios do Nordeste, do interior do Nordeste, têm. Eles não têm atividade econômica. Não tem atividade econômica. Que é o problema que eu falei assim, nós vamos ter um partido, a gente tem que endereçar esse problema. Como é que você pode ter município se a atividade econômica é quase inexistente? Você não produz riqueza. Vocês vão ficar vivendo de assistência federal pra quê? Aí vai os caras tirar essa foto aí, ó. Todos os caras gordão. Aí, todos inchados, tudo com barrigão ali. Sabe o que o prefeito vai fazer em Brasília? Todo mundo sabe que o prefeito vai em Brasília comer puta. Todo mundo sabe. Vamos ser bem honestos, tá? Prefeito vai pra Brasília para comer... Tem matéria do Metrópolis. É um clássico.
Gente, às vezes eu tô em Brasília, em dias que tem federação de prefeito lá, e assim, o hall do hotel é um entra e sai de garotas de programa, assim, o cheiro de perfume vagabundo tá na hora assim, morri. E eu que, mano, tenho hipersensibilidade com cheiro de perfume, já me dá aquela dor de cabeça, eu dropo 2 Advil e falo, ferrou. É uma putanhada, assim, desavergonhada. Tem esses caras, tá? Não tem a menor ideia sobre o problema econômico e acham que ser prefeito é isso, é viver com o pires na mão. Sem FPM não dá, sem FPM... Meu velho, tá na hora de vocês entenderem que sem gerar riqueza no Nordeste, não dá. Sem gerar riqueza no Nordeste, não dá. Aí vão lá, esses prefeitos recebem emenda e apoiam os candidatos do PT, que basicamente, historicamente, não geraram renda de verdade no Nordeste. Entrou um pouco aqui o Bolsa Família. Para de querer achar que você vai viver de Bolsa Família, Bolsa disso, Bolsa daquilo. Parem de achar isso. Ninguém endereça um problema que é verdadeiro. A origem dos problemas de êxodo rural estão lá. De gente saindo do interior e indo morar em periferia de cidade, sobrelotando os serviços, vivendo em baixíssimas condições de qualidade de vida, às vezes caindo no universo da violência. Tá aí. Agora, esses prefeitos são os pidões e eles são parte da cadeia de empobrecimento do Nordeste. E isso ninguém vai falar. Ninguém vai te falar isso na TV, nem vai falar em lugar nenhum. Porque a mania é o seguinte, ou é vou passar a mão assim na cabeça da galera do Nordeste. Olha só, tadinho. Assim, já a gente tá em 200 anos chamando a galera de Nordeste de tadinho. Tadinho, olha só, é um povo sofre guerreiro, não sei o quê. Ou vai pra aquele cara de direito que fala assim, que se dane, separa esses caras aí. Não é, velho. Tem uma cadeia, tem um mercado, tem uma economia que foi criada baseada nisso. O cara pede, aí ele quer mais emenda, aí os Arthur Lira e os deputados da região tomam emenda pro prefeito, o prefeito fica, e viva o deputado tal, ping-ling, ding-ling, 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 viva o deputado, E aí é um ciclo. E atividade econômica nenhuma. Se não tem atividade econômica, você não tem receita. E veja a cara desse líder deles, meio gordo. Dá um zoom nele. Você vai melhorar a atividade econômica com um cara desse? Você compraria um carro? Você compraria um carro desse cara? Acho que não dá pra abrir. Ding-ling, 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 ding-ling. E é mais, eu recebi mensagem falando desse assunto no Instagram de algumas pessoas assim, indignada que estavam sem dinheiro. Que indignada, meu velho? Vai criar receita! Que isso? Você vai sustentar o interior, assim, municípios inteiros com base em emenda parlamentar. Bahia, municípios inteiros vão ser sustentados com base em emenda parlamentar e recurso de um fundo. Para com isso. Para com isso. Você não vai sustentar nada, você não vai ter país sério com isso, você não vai ter desenvolvimento econômico. Quando eu falo que quando nós tivermos um presidente da república, nós temos que fazer uma... Não é fazer uma grande obra faraônica nem nada, é montar um escritório, uma segunda capital administrativa e obrigar o presidente da república toda semana ir pra lá, pro interior do Nordeste, porque assim, tem que resolver esse problema. Tem que resolver esse problema já. É região muito grande e é populosa pra ficar sempre no século XIX. E fizemos uma camiseta, fizemos uma campanha, sem FPM não dá. Nunca encaram o problema. Pior, eles estão agravando o problema. Porque eles vão fazer o quê? Vamos falar a verdade? Esses caras querem o quê? Eles querem tirar o dinheiro, por exemplo, dos municípios que geram receita? Porque no fundo é isso. Se eles querem um fundo de participação de ICM, aumentar o quinhão deles, no fundo eles também vão retirar ou de estados que estão produzindo mais, ou de municípios que estão produzindo mais. É correto, pra falar assim, não tô falando aqui de brigas interregionais, é correto o Luiz Eduardo Magalhães ter que ficar com menos recurso pra cidade daquele gordão ter mais recurso? Não é correto, pô. Não é correto. É correto o prefeito Luiz Eduardo Magalhães não poder reformar uma rua, não poder melhorar o posto de saúde, porque o outro não faz a lição de casa? Não é. Não é. E tá todo mundo viciado nesse crack que é a emenda parlamentar. Que é a grana que vai do orçamento secreto. Tá? E dá pra resolver. Gente, é que assim, foi criado um sistema econômico de dependência envolvendo política. Um sistema político-econômico. Políticos e um sistema econômico de pobreza
E aproveitamento eleitoral da pobreza, dinheiro vai, dinheiro sai, e gente vota e elege os caras que se conduziam. Então, assim, pra você achar que você vai salvar um determinado município com emenda parlamentar, é porque você claramente entende que o dinheiro federal e esses repasses são repasses que sustentam uma determinada economia, um modo de vida. E um modo de vida baseado nisso é um modo de vida falido, fracassado. Fracassou. O prefeito que tá lá tinha que estar olhando assim, para além das contas que estão vencendo agora. Porque se estão vencendo agora ele tá sem grana, é porque não houve planejamento dos prefeitos anteriores. Ele tem que olhar para além e falar, por que meu município é uma bosta? Por que em geral é uma bosta? Por que é uma bosta? Por que não consigo melhorar? Mas ninguém faz isso, sabe por quê? Porque não interessa. Porque eles querem a emenda e esse prefeito tá lá porque ele é ligado a um deputado que mandou a emenda que provavelmente esses prefeitos obesos, inchados, superfaturaram. E mandou o dinheiro pra conta do deputado, que fica rico, e pro caixa 2 do deputado pra ele comprar gente e colocar gente dentro da máquina pública. Até porque a máquina dessas prefeituras, o que deve ter de aspone, gente que não faz nada, não tá no gibi. Que é isso que funciona. Tô errado, Bahia? Basicamente, pelo que eu entendi, hoje esses municípios sem atividade econômica são feudos. Feudos pessimamente administrados. Sim. Feudos pessimamente... E o senhor feudal são os deputados que mandam naquelas regiões e que mandam emendas. Exatamente. É um sistema semi-feudal, pré-capitalista, porque se você não tá tendo arrecadação, se você não tá tendo capitalismo, então é um sistema feudal, que não digo que é nem pré-capitalista, ele é um misto, é uma coisa híbrida entre um capitalismo real e um sistema estatal de administração de uma massa empobrecida, de um proletariado empobrecido, via de regra ou rural, ou que não faz nada, ou que faz bicos e estão na informalidade, portanto não são taxados, e essas pessoas precisam ser resgatadas disso. Quando eu falo o tempo todo assim, reindustrialização do Nordeste e forçar a mão pro agro chegar, não é nem reindustrialização, é industrialização no Nordeste. Tá errado, tem um estudo de um americano que diz que a galera não vai conseguir. Como não vai conseguir? O nordestino é capaz de tudo, tá? Como o próprio Lula falou, um monte de gente de Fortaleza fazendo ITA, aqui em São Paulo. A industrialização de São Paulo começou com italianos, imigrantes de outros países, japonês e tal, mas depois foi tocada por nordestino, aqui. A quantidade de empresas que tem no ABC, Diadema, Guarulhos, aqui, tocada por nordestinos que vieram com uma mão na frente e outra atrás, trabalhar numa fábrica e depois se tornaram donos das próprias empresas fornecedoras, inclusive para a empresa automobilística, é gigantesco. Qual é? Dá pra fazer sim, para também com esse... não consegue, não dá. Dá sim. Você tava falando da Zona Leste, que é muito comum as pessoas terem seu próprio negócio, que a maioria delas são ou imigrantes italianos ou nordestinos, que elas criam seus próprios negócios na Zona Leste. Zona Leste é um clássico disso. Sim. Gente, olha, Zona Leste, você pega o seguinte, Zona Leste de São Paulo é um exemplo disso. O Corinthians é um time que originalmente é um time de italiano, assim como o Palmeiras. Sim. Depois ele se tornou um time de quem? Da comunidade nordestina. É isso. Então assim, vai falar que a galera não consegue? Eu acho que consegue. Só que essas pessoas, vamos lá, subnutrição, alimentação porcaria, escola inexistente, sistema de saúde porcaria, pra não falar aquela palavra com B, político ladrão, nenhuma atividade econômica, e quando olham pra ele falam, não, dá uma graninha pras pessoas, é isso, ó, toma umas migalhas aí, não enche o saco, é isso. Em Dias d'Ávila a gente tinha que ir em Camaçari, que era um município, você conhece Camaçari? Um município do lado, pra ir no hospital, porque assim, a UPA de Dias d'Ávila, todo município tem que ter uma UPA, mas a UPA de Dias d'Ávila era pequena, mal tinha médico, porque quem tinha não recebia, era uma merda. É, e aí vai ficar nessa... Assim, aí fica sempre a passação de mão na cabeça. Tadinho. Passa a mão na barrigona gorda do prefeito, então. Vai, passa a mão na barrigana inchada de sódio e álcool desses comedores de garotas de programa. Não tenho dó nenhuma desses prefeitos. Dó nenhuma. Que eles são parte de uma engrenagem que deixa as pessoas mais pobres. Eu tenho raiva, cara. Isso me dá um ódio. Ó, isso dá um ódio, porque é parte de uma coisa quase determinista. Que assim, tipo assim, não dá pra desenvolver o Nordeste. Tem que desenvolver, assim, não há alternativa, tá? Se você é sei lá, mesmo que você é um cara que você não gosta do Nordeste, porque tem esses caras na internet, não gosto, vai dividir. Se você não gosta, trabalhe pra desenvolver o Nordeste. Se você gosta do Nordeste, trabalhe pra desenvolver o Nordeste. E entendam todos que o maior inimigo do Nordeste são as lideranças políticas do Nordeste. São os maiores inimigos, tá? Incluindo essa prefeitada toda, funcionário público e intelectual que fica vendendo isso. E entender que o PT meteu um grilhão e uma prisão no Nordeste, e o PT precisa do Nordeste subdesenvolvido. Ele precisa, tá?
Pega o mapa eleitoral, por favor, da última eleição, aquele que parece as cidadezinhas. Mapa eleitoral por cidade, assim, aquele bem colorido, vermelho e azul, pra gente dar uma brincada aí, pra vocês entenderem. Esse assunto eu acho legal. Da Bahia? É. Não, nem precisa. Esse ano, quando o Arthur Do Brasil. foi pra Bahia com o Sandro, eles falaram do Valdir Damus, que é o deputado lá do sul da Bahia, que manda no sul da Bahia, ligado ao MST, e ele é o senhor feudal daquela região. Sim, assim como o João Leão. Sim. João Leão tem um monte de cidade do interior que são do João Leão. Todo mundo sabe disso. Até o pessoal do PSD, o Otto... A família Alencar. A família Alencar. São senhores feudais lá. Todo mundo sabe, galera. Deixa eu pegar aqui. Cadê aqui mapa vermelho e azul? Sabe? Todo mundo tem na eleição. É porque é difícil pegar por São Paulo. É que o problema desse mapa é que ele não dá aquele gradiente, sabe? O clarinho se o cara ganhou por pouco, o escuro se ganhou por muito. Putz, eu lembro que tinha um da CN. É porque a internet aqui hoje está lenta, a internet no escritório. Pelo amor de Deus. Eu queria mostrar pra vocês que existem tendências nos gradientes quando a gente olha o Nordeste. Talvez seja aquele ali, ó. Deixa eu ver. Esse aí. Vamos lá. Dá um zoom. Se você conseguir pegar a imagem. Só de dar um zoom a gente já... Veja só que interessante quando a gente dá um zoom, meus amigos. Bahia foi um lugar muito bem votado pelo Lula. Foi um dos estados que o Lula... Basicamente, Bahia elegeu o Lula. Sim. Tá? Se você olhar o tom de vermelho do oeste da Bahia, ó... É muito pouco. É bem menor. Luiz Eduardo Magalhães. Luiz Eduardo, que eu citei, é a cidade do agro. Porque o lance é o seguinte, pra explicar pra vocês. A gente pode olhar aqui, em vários estados do Nordeste, que o avanço do agro, ele gera um gradiente na votação. Ou seja, as votações do PT não são tão fortes em lugares onde você tem áreas urbanas com alta presença de classe média e B, presença do agro. E eu quero mostrar isso no próprio Maranhão e na Bahia. Tá? E Tocantins também, que Tocantins ela é um misto de centro-oeste, norte e nordeste, tudo junto, tá? Vamos começar, olha só. Vai lá pra Bahia. Vamos lá pro oeste da Bahia. Aqui. Isso. Onde ele tá com... aparece o cursor aí na tela, né? Isso, onde você circulou aí, bota outra cor que não vermelho. Bota um azul, um amarelo, porque a gente já... Essa região, e essa região aí que você percebe que já... Assim, teve um amarelinho, teve um Bolsonaro ganhando, mas tem o tom de vermelho tá bem mais claro. O que acontece nessa região, meus amigos? Essa região que tem forte presença do agro. Você tem ali Luiz Eduardo Magalhães, que é uma das cidades mais ricas do Brasil, tá? Você percebe também, se a gente for pro sul da Bahia, tá? Que tá em contato com Minas, com áreas mais, vamos dizer, que tem litoral, que tem contato com regiões mais desenvolvidas. Você também tem uma presença maior de classe média e você não tem tanto voto no PT. Ali, você tem também, ali, circula um pouquinho em cima essas regiões que tem esses espaços ali. Dá uma olhada, isso. Que aí é o sul da Bahia que teve aquele agro, que a gente inclusive visitou. Veja como essa região... Camaraju e tal. Exatamente. É a família de lá. Você percebe que não é tão petista. Então o que isso acontece? Quando você tem população economicamente ativa e menor dependência do Estado, você tem menos votação no PT. Ah, mas e o Maranhão? O Maranhão é o do Dino, é pior ainda. Vamos pro Maranhão. Sobe um pouquinho, vamos lá pro Maranhão. Lembra que eu falo do famoso Matopiba? Que é uma região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia? Pois bem, vejam... Na esquerda, Maranhão. Vai pra aquele ali. Maranhão. Aqui? Não, Maranhão, Bahia. Nossa, realmente eu confundo Maranhão com... Bahia. Maranhão ali, ó. Vai pro outro lado. Isso aí. Esse é o estado do Maranhão. Só que então, foco mais no Maranhão. Aqui. Isso. Não, mas eu tô em cima do Maranhão, não tô me vendo no Maranhão. O público também não tá. Isso. Vamos lá. E põe o Maranhão mais centralizado. Vejam, faz um círculo no sul... Faz um círculo do oeste pro sul do Maranhão. Aqui, não é? É. E aí desce até o sul. Olha só como a região bem menos petista do que a região próxima a São Luís. Vejam como é bem menos petista essa região. Qual é a novidade dessa região, galera? Agro.
A agricultura, o agro é pop. É por isso que, inclusive, é a capa da próxima Valete. Vejam o poder da população econômica ativa, o que ele gera. Veja que tem cidade já no Maranhão que o Bolsonaro ganhou. E que vocês não se iludam, na próxima eleição, isto tende a aumentar. Que é um fenômeno que é imparável. Tá? Isso tende a aumentar. Você pode ver que já no Piauí, que é um estado bastante complicado, o sul do Piauí, que está incluso o Mato Piba, também está mais clarinho do que a média. Veja assim, circula até ali esse sul, aí essa área. Ó que interessante, galera. Tá? Veja que você começa a ter um efeito econômico. E se você pega no Maranhão, mesmo um pouco no meio do Maranhão, mesma coisa. Meio do Maranhão. Tá? Aí você vai falar, mas Renan, deixa eu entender uma coisa. Se eu olhar ali no litoral do Ceará, por exemplo, ó, do lado do Piauí tem o Ceará, ali, sim. Parte do mal, esse aí. O litoral ali do Ceará, você tem uma presença maior. Sim, as regiões mais urbanas, que tem uma presença de classe média, por ter uma população economicamente mais ativa, o que acontece com essas pessoas? Elas não votam no PT. E aí você consegue ter um certo equilíbrio. Veja que o litoral, cara, como assim, um todo... ficou muito escroto. Tá maravilhoso, gente. Tá? Olha só, se você fazer um recorte em todo o litoral, sim. Tá? Pega o litoral assim, Rio Grande do Norte, vai descendo Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e tal. Nossa, a diferença de Pernambuco... Ó o Pernambuco. Pernambuco é muito louco, porque Pernambuco é o seguinte, essa região aí é o Agreste, não é? Sim. Essa região, é o seguinte, não se planta nada, região muito pobre. Veja o que acontece nessa região. Região dependente completamente do governo federal, não há atividade econômica. Essa região em Pernambuco vota só no PT. Compare com o litoral que você tem atividade econômica. Mesma coisa, a gente pode... Tá vendo essa parte mais vermelha? O que tem essa área vermelhona? Vai, galera, exercício. O que tem nessa área vermelhona? Qual é a zona? Qual é a região, essa região do Brasil? Entendeu? Tá, é esse o problema, não... A Agreste tá aí, não há agro ainda, baixo desenvolvimento econômico, IDH baixíssimo, altíssima dependência do governo federal. Logo, altíssima dependência da figura paterna de Lula. Tá? É a Caatinga, o pessoal tá falando, Caatinga. É muito pobre. O governo federal, tá vendo onde tem esse círculo aí em Pernambuco? Pra mim, aí tá o coração. Tem que instalar uma sede administrativa do governo federal ali, ó, plau. E governada ali, os prefeitos vão encontrar o presidente ali e todo mundo vai estar articulado num plano para desenvolvimento econômico dessa região. Ali, no meio do coração, na região bem oeste de Pernambuco, nesse coração. Juazeiro, Petrolina, Petrolina, Juazeiro. Juazeiro, Petrolina, é lá, é lá. O coração tá ali e é ali que o presidente tem que ir lá e falar, eu vou ficar aqui e eu vou resolver essa bagaça. Resolver isso aí é resolver o resto do Brasil, cara. Entendam isso, resolver isso é resolver todos os problemas. Já veio o Wilson botou mais mamata. Que mamata, velho? Que mamata? Vamos falar que a gente precisa resolver isso? A gente precisa ter um êxodo de pessoas que estão em periferias de grandes cidades aqui pra lá. Tem que ir gente morar lá. Como tá acontecendo nos Estados Unidos. Sim. Tem que ir pra lá, tem que instalar empresa lá. Tem que criar um programa de ter empresas instaladas lá. E olha só, ali tá muito mais próximo da Europa, ali tá muito mais próximo dos Estados Unidos do que aqui o Sudeste. O Sudeste tá longe pra caramba. E o Sudeste tá se tornando cada vez mais economia de serviços. Ora, beleza, o serviço vai ficando aqui, vamos tentar botar a indústria lá, agroindústria lá pra exportar. Imagina usar os portos que você tem com o Nordeste em contato com a Europa e com os Estados Unidos para exportar produtos agroindustriais que são criados no cinturão da região centro-oeste, industrializados, quase numa cadeia logística, nesse meio indo pra lá. Tô falando besteira, às vezes eu tô falando besteira, mas eu tô tentando imaginar. Agora, será que os presidentes da república, será que os políticos do Brasil estão preocupados com isso? Ou será que eles estão preocupados em ver essa mancha vermelha do PT e falar, cara, essa mancha aqui, no fundo, é a mancha que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou ganhar emenda e que eu vou viver da pobreza dessas pessoas. É óbvio que é essa a segunda opção. É óbvio que é essa a segunda opção. É óbvio que esse problema tem que ser encarado. E é óbvio que esse problema ninguém pode fugir. Então não adianta, quando a gente fica vendo essas disputas infantis em redes sociais, Nordeste, é uma disputa de mentira pra manter você entretido numa briguinha enquanto pessoas roubam os impostos da galera do Sul. E no Nordeste eles se aproveitam de uma economia absolutamente inexistente pra justificar investimento que eles roubam no meio.
todo mundo é roubado no meio. A galera do Nordeste também é roubada no meio. Aqui em São Paulo as pessoas se preocuparam em levar investimento pro... Porque eu vejo assim que fora de São Paulo, tipo, os grandes centros industriais de São Paulo não ficam em São Paulo. Não Ficam- mais. Não mais. Há ficam- muito tempo já saiu, foi pro interior. Eu lembro que vocês falam, a Ford fica em... A Ford ficava no ABC, a GM começou no ABC, depois foi pra São José dos Campos, a Fiat já foi direto pra Minas, Volkswagen no ABC, e todas as indústrias ao redor também. Mas assim, a indústria de tudo. Sim. Quando começou a industrialização em São Paulo com os Matarazzo, você tinha sempre as primeiras de base que são de tecido, cerâmica, a gente fazendo tijolo e tal. E aí você vai diversificando. Agora, quando veio os imigrantes, eles vieram com muita técnica e tecnologia dos países de origem deles. Sim. Por quê? Porque esses caras estavam vivendo uma revolução industrial que estava acontecendo na Europa. Então eles vieram aqui, fundaram suas próprias empresas e foi crescendo. E isso foi crescendo pro interior também. Interior, cara, se você pega, não sei se você já rodou pro interior de São Paulo, Bahia. Você já foi pra Campinas. Eu fui pra Campinas, eu fui pra São José dos Campos, que é uma belíssima cidade. Não é? Putz, São José dos Campos... É um absurdo. Animal. Se você roda de carro o eixo de São Paulo a Ribeirão Preto, além da agricultura bizarra de boa, qualidade de vida pra mim é a melhor qualidade de vida do Brasil, esse interior, é muita indústria. Então, gente, temos um padrão aí. Nós temos que fazer... vai falar que a galera do Nordeste não consegue? Consegue sim. Agora, a gente tá em um momento histórico diferente. Eles, entendeu? Não vão receber, sei lá, imigrantes chineses montando empresas lá. Agora tá tudo danado lá, vai ter que resolver. Você que não aguenta nem Lula e nem Bolsonaro já se sentiu muito sozinho. Falando, cara, não é possível que ninguém pensa como eu. Eu sei como é. A boa notícia é que tem muita gente que pensa como você e há uma comunidade trabalhando para espalhar essas verdades, essas informações para o resto do Brasil. Você precisa fazer parte. Clique nesse link aqui e entre agora.